Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam se cuidando, que estejam todos bem. E vamos hoje, eu quero que você separe, tá? Se lembre aí de separar um caderninho, uma caneta, dá tempo, enquanto eu faço essa introdução, porque você sabe que o estudo de Apocalipse tem tirado um pouco do sono de alguns, tem queimado alguns neurônios de algumas pessoas, mas é assim mesmo, tem algumas partes das escrituras que são mais difíceis, mas não são impossíveis de se compreender, e nosso trabalho tem sido esse, de tornar a revelação, que não é tornar oculto, mas deixar visível, né, tirar o véu, essa interpretação, essa leitura se torne mais fácil para todos nós, tá bom? Então separa aí papel e caneta. Nós já começamos com algumas partes lá atrás. Na primeira parte nós fizemos uma introdução a Apocalipse, uma introdução à escatologia. Depois nós entramos de fato no livro, que foi o último estudo, onde nós trabalhamos a parte inicial. Tanto como que o livro é estruturado, quanto como nós podemos dividi-lo e lê-lo e compreender o que está sendo escrito ali. E também já fizemos um pouco do estudo dos 3 primeiros capítulos, da primeira visão que João tem. Nessa primeira visão, nós temos lá a revelação acerca de mensagens às 7 igrejas. Nós falamos um pouco sobre, de forma geral, o que é que isso significa e trata, quando Jesus traz ali alguns alertas às igrejas daquela época e para todas as igrejas ao longo da história. No decorrer do livro, nós vamos vendo que João vai utilizar alguns símbolos, vai utilizar alguns números, algumas figuras estranhas que são difíceis para o leitor de hoje, mas que eram claras para o leitor da época e principalmente não poderiam ser compreendidos pelas autoridades romanas que perseguiam os cristãos. Os leitores de hoje têm dificuldade de compreender completamente as visões de João, mas a principal lição do livro ela é clara, que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos, como está lá em Apocalipse 11, versículo 15. Hoje nós vamos trabalhar a seção dos 7 selos, tá certo? Então a gente vai trabalhar aí os 7 selos do capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 1. Esse trecho é dividido em 2 partes, em que nós vemos o trono de Deus, nos capítulos 4 e 5, e nisso nós vemos o Criador reinando e o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Redentor, e também os 7 selos propriamente ditos, que estão do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 1. Nós vamos trabalhar essa primeira parte agora, que é a visão do trono, Apocalipse 4 até o capítulo 5. Espero que você já tenha separado aí a Bíblia, a caneta, o papel, para fazer as anotações. João apresenta agora a segunda visão que ele tiver acerca das coisas que devem acontecer depois destas. É o que nós temos aí no primeiro versículo do capítulo 4. João vai dizer: depois dessas coisas, ou seja, depois das coisas que ele relatou até agora, vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. A palavra aqui, depois destas, é uma palavra que remete a isso mesmo. Além destas coisas, destas daqui, né, daqui em diante. Coisas que vêm após as que foram relatadas anteriormente, ou seja, algumas coisas consecutivas, ou seja, uma parte das coisas que João vai falar agora, elas só acontecerão depois das que foram apresentadas anteriormente, mas ele não vai descrever qual é a data de início dessas coisas finais. Na sua primeira visão de João, do capítulo 1 ao capítulo 3, era uma visão a partir da terra. Ela possuía elementos presentes às igrejas da época, às 7 igrejas daquele período da história, mas também vem da perspectiva de alguém que está escrevendo advertências para toda a igreja ao longo da história. Então tem uma aplicação presente e uma aplicação também futura, e no caso para a gente, presente para a gente e presente para as igrejas que virão. Existem esses elementos, portanto, presentes para a igreja da época e de advertência para todas as igrejas da história. Essas advertências elas vêm da perspectiva do Cristo que já venceu e já está entronizado, como nós vemos no final do capítulo 3, versículo 21, que Jesus vai deixar bem claro que o vencedor sentar-se-á, né, com ele no seu trono, ou seja, ele já está entronizado,
assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Mas até o capítulo 3 nós não temos detalhes sobre os acontecimentos finais. Agora, a visão de João será a partir do céu, e nestes capítulos, do 4 ao 5, serão apresentadas as realidades espirituais. Isso é fundamental, entender que tudo que vai se desenrolar no restante do livro parte dessa visão espiritual, dessa visão que João tem dos céus. Na primeira cena celestial, o apóstolo João vai nos deixar claro que aquilo que será escrito e descrito nos capítulos 6 e 7 são o desenvolvimento de coisas que aconteceram no céu. Na visão de João, há um centro. Aqui no capítulo 4, principalmente, o centro é o trono nos céus. Nós vamos ver isso no versículo 2, em que ele foi arrebatado em espírito, né, a descrição dele, e que ele viu um trono no céu com alguém assentado. Nós temos isso no versículo 4 e 5, que diz que ao redor do trono haviam 24 tronos. No versículo 5, do trono saíam relâmpagos. Nós temos também isso no versículo 6, dizendo que diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro. O primeiro destaque aqui para o capítulo 4 e dessa sessão que nós vamos ler é que o trono é o centro de tudo que vai acontecer ali. A primeira visão de João, que termina no capítulo 3, ela termina com Cristo no trono. E a segunda visão inicia com o Pai no trono. Todas as coisas nos céus convergem para o trono. É importante observar que, para realizar a descrição daquele que está assentado nesse trono, João vai se utilizar de aspectos de semelhança. Não é de igualdade, mas de aparência. Por exemplo, aqui ele vai dizer no versículo 3 que aquele que estava sentado nesse trono tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Muita gente chega nesse texto e quer se deter aos detalhes, mas é importante na leitura apocalíptica que a gente geralmente se detenha ao panorama geral, observar o cenário geral e só depois nos determos aos detalhes. Como no caso desse texto, é primeiro entender o que é que João está querendo dizer antes de nos determos ao significado do que significam essas pedras preciosas, por exemplo. O que João está querendo trazer aqui é que todos os recursos revelados para ele têm um objetivo: o de destacar e exaltar a beleza daquele que está assentado no trono. Esses elementos, né, do arco-íris, o elemento que tem aí também de ter seres ao redor do trono, o elemento de ter um mar de vidro claro diante do trono, um mar de vidro como se fosse de cristal, tornando aquele local muito mais sublime do que o templo construído por Salomão, né, como está descrito em 1 Reis, capítulo 7, 23, 2 Crônicas 4, 2, 6, de que tudo aquilo aponta que aquele que está sentado no trono é muito mais majestoso, excelso e belo do que as coisas que o cercam. Na verdade, elas só estão ali cercando ele para destacar a sua grandeza. A grandeza daquele que está no trono também é destacada por aqueles que estão diante e ao redor de si. Nós temos aqui 24 anciãos, em 24 nos seus tronos, né? No versículo 4 vai dizer isso. E nós temos 4 seres viventes. Aqui no versículo 6, na parte B, vai nos dizer: no meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. Existe uma discussão sobre quem são os 24 anciãos. Se tem algum simbolismo aí, né? Já que 24 são 12 mais 12. Se são os 12 patriarcas das tribos de Israel, mais os 12 apóstolos. O número 24 em si, na literatura apocalíptica, não tem um significado na literatura da época. Como alguns vão dizer, 24 pode ser 20 mais 4. Não necessariamente significa 12 mais 12, porque esse número não tinha essa força simbólica na época, como o 12, por exemplo, tinha, como o 7 tinha, como o 3 tinha. Mas, apesar dessa imprecisão, nós podemos entender que são provavelmente seres angelicais que ficam diante do trono. Né? Eles podem sim ser os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, mas de forma imediata o que nós temos aqui é uma visão de que são 24 seres celestiais, talvez seres angelicais, que ficam diante do trono, porque percebe-se que existe uma relação entre esses anciãos e os anjos nos seus ministérios celestes,
em outro capítulo descrito aqui no livro. No capítulo 8, versículos 3, 4 e 5, nós vamos perceber que, assim como os anciãos do capítulo 4 têm taças com incenso, e esse incenso é a oração dos santos, no capítulo 8, um anjo e anjos têm taças com as orações dos santos, que são incenso, ou incenso, que são as orações dos santos, para ser mais preciso. De qualquer forma, o que João está querendo destacar aqui é algo bem sublime, de que a presença dos anciãos, que são pessoas que têm grande respeito, que se dá aos anciãos grande majestade e local, postura excelsa, né? uma colocação alta, eles e os seres angelicais, se forem realmente seres angelicais, eles expressam a realidade bíblica dos diversos exércitos celestiais que assistem diante de Deus, como é uma linguagem da Bíblia inteira, de que diante de Deus estão os exércitos das regiões celestiais e que eles vêm e o adoram. E esses 24 anciãos, seres de grande altura, né? De altura não física, mas de alto patamar, eles ainda assim estão lá para adorar, porque maior do que eles é o que está no trono. Os 4 seres viventes, da mesma forma, eles têm alguma semelhança com os seres descritos em Isaías 6, em Ezequiel 10, e conforme alguns intérpretes, eles são representação da criação animada, representam animais, né? Representam a parte animada, os homens, etc., e que o Senhor é adorado, portanto, pela totalidade da criação. Mas o texto, se nós formos ler, ele não diz que eles são esses animais, mas que eles são semelhantes. Por exemplo, o versículo 7 diz que o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo era semelhante, não era um touro, mas semelhante, o terceiro tinha a semelhança de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. O que fica claro, então, é que eles são seres celestiais imponentes e grandiosos. E a sua imponência e grandeza dão glória e honra e ações de graças ao que estava assentado no trono. É isso que vai acontecer. Todos esses seres magníficos que são nos apresentados, eles estão ali para dar a nós a visão clara de que, como nós já falamos e queremos destacar isso, de que aquele que está sentado no trono, ele é muito maior, excelso, majestoso, grandioso e sublime do que os seres que estão ali. Todos eles se dobram diante dele. Os versículos 9 e 10 vai dizer que sempre que os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, ou seja, o outro grupo de seres que estavam ali, prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Tudo de grandioso nos céus aponta que elas não se comparam com aquele que está no trono. Quando a gente vai caminhando, a gente vai ver a descrição da cidade celestial e ela é exuberante. Mas tudo aquilo está para destacar que aquelas coisas preciosas, etc., elas não são nada se comparados àquele que é o Senhor daquele local, que é o Cristo. Todos os que estão diante dele, seres majestosos, dão glória a ele, pois ele é o Deus criador de todas as coisas. Veja que Deus é adorado aqui como Deus criador. Ele é identificado e louvado por causa da sua obra. E todos aqueles que estão ali como criaturas, por mais esplendorosas que sejam, dignificam, magnificam e exaltam o Criador. No capítulo 5, há a visão de um livro em forma de rolo. E ele é lacrado com 7 selos. Nós temos aí no versículo 1 do capítulo 5. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Então, o destaque aqui é que esse livro, tá? O livro na época era um rolo, esse rolo estava escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Então, João está querendo nos dizer que é um livro perfeitamente selado. O número 7, né, da perfeição, e ele é selado 7 vezes. Então, ele está muito bem lacrado. E esse livro ele tem muita informação. É tanto que ele está escrito por dentro e por fora.
A grande questão que se levanta nos céus nesse momento em que João vê esse livro é quem pode revelar o que está no livro. Versículo 2 diz: vi um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Então essa é a grande pergunta de agora. Aparece um livro nas mãos do lado direito, né, daquele que está sentado no trono. E quem pode abrir os selos para abrir o livro? A grande questão não é de força, é de dignidade. Quem é digno de fazer isso? E a outra coisa é não só de conseguir abrir, mas a questão de revelar o que está escrito no livro. Quem poderia trazer as revelações de juízo e de salvação, como nós vamos ver mais para frente, para a igreja, salvação para a igreja, juízo para o mundo? O conteúdo das coisas que devem acontecer depois destas, como João disse lá no início do capítulo 4. Ora, continua o texto no versículo 3. No céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém digno para abrir. É interessante notar que quando nós falamos de eventos apocalípticos, ou seja, eventos revelados, mas enquanto eles estão encobertos, ou seja, enquanto a gente ainda não entende, há em muitas pessoas apenas uma curiosidade esperta. Eu quero entender, eu quero compreender. Meu Deus, eu não estou entendendo isso. Não, isso não vai ser revelado. Mas para João não existe essa expectativa esperta, essa curiosidade esperta. Quando João vê que essa revelação está tão oculta por enquanto, fechada com 7 selos, escrito por dentro e por fora, mas não está acessível ainda, o que João faz é chorar. O versículo 4 diz que ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, ou seja, de revelar o que estava escrito nele. Mas, enquanto João chora, o ancião diz para o apóstolo que ele não precisa chorar, porque o leão da tribo de Judá, rei, né, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para isso. Ele venceu para abrir o livro e desatar os selos. Os 2 títulos que o homem aqui recebe no versículo 5, né, que nós já sabemos quem é, mas vamos segurar um pouco. Um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para quê? Venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Esses 2 títulos dados aqui são símbolos de triunfo. Leão da tribo de Judá remete lá a Gênesis 49, versículos 9 e 10. O Mateus até falou sobre isso domingo na pregação sobre José. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Na figura de quando ele despertar, virá com grande força, né? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Raiz de Davi remete a um texto de Isaías 11, versículo 1, que fala sobre o tronco de Jessé, que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Uma visão de que ele vem triunfantemente, como uma raiz que quebra o solo e brota, como aquele que é o leão que vem com força. Só que a seguir nós vemos que não é essa figura que pegou o livro, mas a figura de um cordeiro que parecia estar morto. Versículo 6 diz: vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão de quem estava assentado no trono. Essa é a descrição de quem pega. Enquanto, primeiramente, ele é descrito com dois símbolos, né, 2 figuras simbólicas, 2 títulos simbólicos. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele vai, enquanto cordeiro que parece estar morto, pegar o livro. E qualquer leitor sabe, qualquer leitor com pouca instrução bíblica, sabe que esses títulos e essas características pertencem a Jesus Cristo. O desenrolar da história dependia da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. E assim ele o fez, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi ao assunto dos céus. E por causa disso, ele pode abrir o livro e desatar os selos. É o que diz no versículo 9, né? Ele diz assim que
Essa multidão celestial, ela cantava um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Porque Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele é digno, foi encontrado digno de pegar o livro e desatar os selos e abrir. Aquele que foi morto tem todo o poder e ciência. Ele tem 7 chifres. Chifre é um símbolo de poder do Antigo Testamento. E ele tem 7 olhos, né? Ele tem, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. O cordeiro, que por ter chifres remete a uma figura de um carneiro também, forte, né? Com mais força, com um poder implacável. Ele tem todo o poder e ele tem toda a ciência. Observe que há uma cena trinitária também. Há uma cena do Pai sentado no trono, do Filho diante e no centro, como se estivesse compartilhando o trono, e do Espírito, né? Que são aqui os 7 Espíritos que procedem de Deus. E diante da tomada do livro, o Cordeiro é adorado no céu, assim como aquele que está sentado no trono. O versículo 8 diz isso, que enquanto ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ele é adorado porque ele é Deus. Os versículos 12 e 13 dizem: E proclamavam em alta voz, eles gritam, eles cantam com entusiasmo: O Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele é digno de receber tudo isso. Também ouvi as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que nele existe dizerem: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, eles são iguais em dignidade, honra e glória. E os 4 seres viventes diziam: Amém. Amém não acredito, amém é verdade. Eles estão confirmando a verdade, eles são dignos. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Toda vibração, e o cântico é novo, né? Diz aí no versículo 9 que é um cântico novo, é porque agora uma nova realidade existe. O Cordeiro veio e venceu. Não se canta mais acerca do Cordeiro que virá, se canta acerca do Cordeiro que veio. Não se canta mais acerca daquele que viria esmagar a cabeça da serpente, se canta acerca daquele que esmagou a cabeça da serpente. Não se canta mais sobre aquele que viria morrer por muitos para fazer deles um povo para Deus. Fala-se daquele que já morreu e comprou para si e para o Pai um povo de toda língua, tribo e nação. O cântico é novo por causa disso, porque é uma realidade diferente. Se canta sobre o que ele fez. Houve redenção e ele comprou para si um povo como reino e sacerdotes. Tudo o que acontece daqui em diante são desdobramentos do que João viu no capítulo 4 e 5. O Senhor, que venceu pela sua morte, ressurreição, ascensão, e que tomou o livro para desatar os selos e desenrolar a história final da redenção. E agora nós entramos nos 7 selos. Os 7 selos vão do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 1. Inicia-se então a abertura dos selos. Como diz aí no versículo 1, ele vai começar a relatar acerca dessas aberturas. É importante que você entenda que os selos não são a mensagem. Os selos não são o conteúdo do livro, mas uma preparação para o livro. Imagine aqui um rolo. O livro era um rolo, todo bem selado. À medida que você abre, você está libertando, abrindo a mensagem. Mas o selo não é mensagem. Então, à medida que o selo vai abrindo, nós vamos abrindo o conteúdo do que está dentro, que são as trombetas e as taças, para você que já está familiarizado com a imagem apocalíptica aqui de João. Primeiro eu desato os selos e aí entro no conteúdo. O que é o conteúdo? As trombetas e as taças. Alguns intérpretes vão colocar que à medida que o Filho, que o Cordeiro, que Jesus Cristo vai abrindo os selos, é possível ver algo do livro. Assim, tendo algum paralelo entre os acontecimentos dos selos
e das trombetas. O que pode ser verdade, né? À medida que ele vai abrindo os selos, algum conteúdo vai sendo visualizado. Isso talvez explica porque alguns acontecimentos dos selos são semelhantes, paralelos aos acontecimentos das trombetas. Mas não anula a questão de que os selos de fato não são conteúdo. A abertura dos selos não dá um conteúdo, mas gera um acontecimento preparatório para o conteúdo que são as trombetas. Além disso, percebe-se que não há total recapitulação de eventos descritos, tá? Algumas pessoas vão dizer que os selos, as trombetas e as taças acontecem em termos de recapitulação. O que é isso? Eu tenho os selos, depois as trombetas vão repetir, recapitular o que foi descrito nos selos, e que as taças vão recapitular o que foi dito nos selos e nas trombetas. Mas também não há total consecução. Ou seja, eu vou defender aqui a postura de que nós não temos um total paralelismo, ou seja, uma recapitulação plena, mas também nós não temos uma consecução plena. Mas há elementos de consecução, ou seja, de que uma coisa acontece depois da outra, e há acontecimentos também de paralelismo, de recapitulação. As duas coisas acontecem. É difícil destacar quando elas começam, mas nós vamos perceber que todas elas terminam no mesmo lugar. Todas elas terminam na segunda vinda do Senhor Jesus. A melhor harmonização desses textos, dessas sessões, provavelmente vem depois de uma leitura geral dos acontecimentos. É importante que você faça isso, não pegue o estudo apenas à medida que nós vamos fazendo, mas leia totalmente o livro, se depare com as realidades que são apresentadas, e depois a gente consegue ter uma melhor harmonização, porque a gente compreende os recursos literários utilizados por João, os recursos figurativos, para nos dar a revelação dos acontecimentos da realidade espiritual e da consumação da história. Percebendo, portanto, recapitulações e eventos consecutivos, né? As sessões vão passando com eventos paralelos, mas também com eventos que só vão se desenrolar mais completamente porque anteriormente outras ações já aconteceram. Uma precisa acontecer para que a outra aconteça, mas algumas são descritas de formas paralelas, acontecendo simultaneamente, como é o caso da questão final, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você vai provavelmente fazer vários pauses aqui e ficar voltando para entender o que eu falei. Mas é isso, eu vou falar melhor depois para ficar mais claro. Agora nós temos, então, o início da abertura dos selos, e a primeira parte são os 4 primeiros selos, os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse. Você já deve ter ouvido falar muito deles. O primeiro cavaleiro, ou primeiro cavalo, né, como está descrito aqui, é um cavalo branco, um cavaleiro com arco e com uma coroa. E diz o texto que ele será vencedor, e ele está disposto a isso, está disposto a vencer. O versículo 2 do capítulo 6 diz: Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Alguns intérpretes vão dizer que este primeiro cavaleiro é Jesus Cristo, e vão confundir os dois cavaleiros, porque depois Jesus vai vir como cavaleiro, verdadeiramente. E por causa do branco, mas aqui eles não se confundem, porque veja que Jesus é quem está abrindo o selo. Ele não pode ser quem está abrindo o selo e ser o que está saindo do selo se o texto não apontar para isso. Não há outros elementos no texto para dizer que aquele que sai é ele, até porque os outros cavaleiros ficam claramente definidos que não são Jesus Cristo. Mas quem é esse cavaleiro, afinal? Alguns intérpretes vão dizer que ele representa o triunfo do Evangelho, a vitória do Evangelho. Ele sai com um arco, ele tem uma coroa, e ele sai como vencedor, e ele sai disposto a vencer. Então alguns vão interpretar que é o triunfo do Evangelho ao longo da história. Apesar da existência dos outros selos, que são severos, ainda assim o Evangelho vai triunfar ao longo da história. Há essa garantia, que é o cavalo branco. O segundo é um cavalo vermelho. O cavaleiro tem uma espada, e ele terá o poder de tirar a paz da terra, como nós vemos aí no versículo 4. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Este é o segundo cavaleiro, o segundo cavalo e o segundo cavaleiro. E se refere claramente a guerras.
as guerras que acontecem na história, né? As guerras que se desenrolam dessa inauguração dos tempos finais com a descida do Espírito Santo, com a ascensão de Jesus Cristo aos céus, elas acontecem por causa desse segundo cavaleiro. A visão espiritual é essa, de que tem alguém provocando essas ações, que está por trás dessas ações. O terceiro cavaleiro, nós temos aí descrito como um cavalo preto, e o cavaleiro ele segura uma balança na mão, que é o poder da fome, versículos 5 e 6. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E então ouvi uma voz dentre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro cavaleiro, ele se refere à fome, o que é natural depois de guerras. Depois de guerras nós temos períodos de fome. O valor da diária nessa época, que é o denário é uma diária. Você é pedreiro, vai fazer uma empreitada, né? Uma empeleita, como o pessoal diz, e você tem ali no Nordeste a gente fala muito isso, né? No Ceará principalmente. Então foi uma empeleita, que é você faz uma empreitada ali e recebeu uma diária, só que essa diária não vai ser suficiente para comprar a cevada para sua família comer, e nem vai ser suficiente para comprar o trigo para sua família comer naquele dia. Eles vão ser racionados. A entrega vai ser fracionada em uma quantidade insuficiente, vai ter fome. Não vai ser uma alimentação adequada. O termo escrito posteriormente, não danifiques o azeite e o vinho, refere-se à preservação das árvores frutíferas e que demoravam a crescer. A vinha e a oliveira demoravam muito a crescer. E ele está dizendo aqui, não pode danificar, você vai danificar, mas não danifique a vinha e a oliveira. Domiciano, que era o governante da época, né, no seu reinado, ele teve 2 ações muito impopulares. A primeira delas foi restringir terras para a plantação de vinha. Então ele não deixava que as vinhas crescessem, restringia as terras de vinha. E isso trouxe muito prejuízo e fome para muitas pessoas. Uma segunda medida impopular é que teve um momento que ele decretou desmatamentos. E esses desmatamentos foram grandes. E teve um momento que ele quis alcançar as oliveiras e as vinhas e disseram repetidamente, né, não se chegue, né, não danifique ao vinho e ao azeite. Ou seja, quando o povo do primeiro século, ali, da época de João, da década de 90, ouvia dizer isso, eles sabiam o que significava. Eles sabiam que isso significava que eram tempos difíceis, eram tempos de crise. Porque nessa época eles ficaram com dificuldade de fazer as exportações, tiveram crise econômica e tiveram fome. É um período muito difícil, trazendo significado quando eles ouviam não danifiques a vinha e a oliveira, né? O azeite e o vinho. O quarto cavaleiro é um cavaleiro amarelo. É um cavaleiro chamado, o cavalo é amarelo e o cavaleiro é chamado Morte. O inferno o acompanhava e ele tem a espada, a fome e a praga. E ele tem a autoridade de atingir e afligir 1/4 da terra. Ele reúne todos os outros cavaleiros. Olha o que ele diz aí do versículo 8. Vinha então um cavaleiro amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada toda a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Aqui, veja então que esse 4º cavaleiro reúne todos os outros, sendo provavelmente o agravo de todas as outras ações. Muito mais guerra, muito mais racionamento, fome, muito mais morte, porque o nome dele é Morte. É interessante que só não há menção do primeiro cavaleiro e das consequências dele, porque isso reforçando, né, então, a ideia de que ele é o triunfo do Evangelho. As figuras do 5º e 6º selo acabam sendo mais dramáticas, são descritas posteriormente. O 5º, devido ao elemento do martírio. O versículo 9 vai falar que quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar é local de sacrifício, de oferta, as almas do que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? As almas dos santos aqui são uma espécie de oferta nos céus. E elas pedem vingança, uma vingança que se daria pela justiça, pelo julgamento dos povos.
mas a elas é pedido um pouco mais de repouso, porque ainda haveriam de ser mortos muitos outros, até que se completasse o número dos que tinham que morrer. Ou seja, a igreja passará por um momento de aflição e das mais duras. Os selos representam o juízo de Deus contra o mundo, mas esse sofrimento ele também vai respingar, ele também vai chegar nos santos. Ele não é direcionado aos santos, mas aos ímpios. Mas como a igreja está no mundo, a igreja também vai experimentar parte desses sofrimentos. Isso vai preceder o sexto selo, que à medida que nós lermos, nós vamos ser surpreendidos, que ele já descreve a segunda vinda e cumpre o sermão escatológico de Jesus Cristo, lá em Mateus 24, versículo 29. O versículo 9 vai falar do quinto selo, né, que a gente falou há pouco, que ele fala aí das ofertas e dos clamores. Eles há memória no céu, né? Eles sabem do que está acontecendo, sabem que foram mortos, como foram mortos, quem os mataram, e eles veem mais pessoas sendo mortas e pedem justiça. Mas diz o versículo 11 que cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousem ainda mais um pouco, por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haveriam de ser mortos, assim como também haviam sido. Vi quando ele abriu o sexto selo e houve grande terremoto, o sol escureceu como um saco de silício, olha a proximidade lá de Mateus 24, 29, e a lua toda tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como os figos verdes se derrubados da figueira por um vento forte. Aqui parece muito a descrição da volta do Filho do Homem. E o terremoto e o escurecimento, né, essas figuras cósmicas, todas marcam essa segunda vinda. O sexto selo aqui traz um prelúdio, traz uma ideia do retorno de Cristo. No sexto selo, nós temos claramente os sinais do fim dos tempos. Esses sinais estão aí no versículo 15, estão também lá em Apocalipse 19, 18, que fala que de um grupo que vai sofrer na época da volta, né? O versículo 15 diz assim, no versículo capítulo 6 ainda: os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. Lá em Apocalipse 19, que fala sobre a volta triunfante do Filho, diz que vai haver um banquete ali das aves, né? A gente vai ainda compreender o que é que está escrito ali, mas diz que vai comer carne de todos, quer livres, quer escravos, quer pequenos e grandes, ou seja, quer reis poderosos, quer governantes, quer aqueles que são generais, né? Esses dois grupos estão descritos aqui, né, de forma paralela acerca da volta. Aparentemente, os selos fazem parte de toda a história de Deus, do povo de Deus, até o último selo, que é o sétimo selo, que representa o terrível dia do Senhor. O sétimo selo não tem nenhum acontecimento por causa da abertura. O sétimo selo já é o exercício das trombetas. O sétimo selo é a abertura das trombetas, e as trombetas trazem as taças. O sexto selo, então, como nós lemos aqui, já fala da vinda, porque ele é um prelúdio da chegada triunfante, ele é um prelúdio do grande dia da ira do Senhor. O versículo 16 diz assim: e diziam, né, esses homens que são descritos no versículo 5, cai sobre nós, escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Jesus, quando ele vier, ele vem irado. O Jesus de Apocalipse é o Jesus, como nós já falamos, que coloca para fora a visão errada que se tem de Jesus, apenas do menino Jesus, daquele Jesus bonzinho, de olhos azuis e tal. Não, o Jesus do Apocalipse é um Jesus que tem ira sobre os pecados dos homens, por causa daquilo que eles fazem. Quando ele vier, nós dizemos que ele não vem para dizer bom dia para ninguém. Ele vem para estabelecer o fim e o reino, para julgar as nações e para glorificar e fazer reinar aqueles que são dele. É para isso que ele vem, e os homens se escondem. Os homens pedem para morrer, para não ver a chegada do Filho. Mas diz o versículo 17, porque o grande dia da ira deles chegou. Quem poderá subsistir? A resposta é óbvia: ninguém. Subsistir aqui é como se fosse a ideia de ninguém pode ficar de pé quando o Cordeiro vier. Ninguém pode se manter diante da volta dele. No capítulo 7, que é o capítulo seguinte, João abre um primeiro interlúdio, um parêntese.
Ele vai dar uma pausa, porque até agora as coisas foram se agravando, ficando muito severas, e poderiam surgir dúvidas entre o povo sobre, e a igreja? Vai sofrer tudo isso? O que é que vai acontecer com ela? Ela vai abrir e vai desistir da fé? Mas João vai abrir aqui esse parêntese para nos dar alguma visão sobre isso. Aqui o que João vai descrever não é um acontecimento posterior ao sexto selo, mas que foi visto depois por João. Ele diz assim, depois disso vi. Não é que ele viu coisas que aconteceriam depois. Depois dessas coisas que ele viu estas aqui. Nos 4 cantos da terra, 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore nenhuma. E ele vai trazer aqui essa visão que vai se estender durante todo o capítulo. A descrição de João acontece em 2 cenas. A primeira inicia aqui no versículo 1, a segunda cena inicia no versículo 9. Antes de abrir os selos, João vai deixar claro que Deus já selou um povo. Antes de abrir os selos que vão trazer a consumação de todas as coisas, nas trombetas e nas taças, no juízo final, ele diz, olha, antes de abrir o selo, já existe um povo que foi selado. Já existe um povo que já está guardado. Antes de descrevermos os detalhes do texto, mas no versículo 3 já ele diz isso, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. O pessoal se preocupa muito com o chip na mão, a marca da besta, mas os crentes já têm uma marca. Olha aí na sua testa. Tô brincando, não é testa, é marca espiritual. A marca de que nós já fomos selados com o Espírito. E esse selo garante algo para nós durante esse período da abertura dos selos do fim. Antes de descrevermos os detalhes, como nós falamos, o que parece é que há uma eleição para a etnia judaica e uma geral, expressa pelos 2 trechos. Isso talvez harmonize um pouco com o que Paulo diz lá em Romanos 9, capítulo 9 até o capítulo 11, sobre um remanescente de Israel. A eleição, Israel então foi deixada para fora, não, porque Deus escolheu pessoas dentro de Israel também, e isso vai se concretizar, haverá salvação para alguns dos israelitas. Isso é uma possibilidade de interpretação nos 2 trechos, um trecho ligado a Israel, um outro trecho ligado ao povo de outras etnias. Mas se nós observarmos a forma como se vê quem é judeu no Novo Testamento, especialmente aqui em Apocalipse, talvez essa interpretação mude um pouco, ou mude muito. Porque Apocalipse, por exemplo, 2:9 e 3:9 vai nos dar a entender que a visão de Apocalipse sobre quem é judeu não é quem é da nação judaica, mas de que o judeu é aquele que é judeu por fé. De que os filhos de Abraão, portanto, os filhos de Israel, os que são membros da aliança ali, eles não são aqueles que são da etnia, sangue judeu, mas que são filhos de Abraão porque têm a fé de Abraão, como diz Gálatas 3:7. Então, e o texto fala aqui de servos do nosso Deus. E esse termo servos no livro de Apocalipse é aplicado ao povo eleito, ao povo salvo, e não necessariamente apenas aos israelitas, os israelitas de étnicos, tá bom? Então nós temos essas 2 possibilidades de interpretação. Particularmente eu fico com a segunda, com a ideia de que aqui os 144 mil descritos e o povo seguinte é o mesmo povo, é o povo da aliança, da nova aliança. Pode ser judeus também, mas não judeus necessariamente étnicos por serem étnicos, mas porque Deus tem um plano também para os israelitas. Eu não interpreto Romanos 11 como sendo outra coisa senão que Deus tem um plano ainda para Israel, mas nesse sentido aqui, ele está falando do povo de Deus, novo Israel de Deus, que junta os 2 povos, são os 2 povos que Deus fez só um. A primeira parte, então, está aqui nos versículos 4 a 8. Então ouvi um número dos que foram selados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí ele vai descrever todas as 12 tribos aqui, dizendo que de cada tribo foram selados 12 mil. 12 vezes 12 mil dá 144 mil. Aqui não é especulação numérica, como seria lá com os 24 anciãos, porque claramente ele está dizendo, são 12 tribos, cada um tem 12 mil, dá 144 mil. Eu tenho a tendência de ler os números em Apocalipse sempre como simbólicos, porque
É característico da literatura apocalíptica isso, trazer números que apontam para algo, né? Que nos dão uma visão maior, como 7 chifres, como 7 olhos. E sendo nesse caso aqui, o número provavelmente é uma expressão de grande multidão dos servos de Deus. Ou seja, que foram selados não só 144 mil, mas que foram selados muitos, e eles representam os servos de Deus, e não necessariamente israelitas étnicos. Até porque nós temos várias listas de tribos de Israel no Antigo Testamento. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que existem mais de 20 listas das 12 tribos de Israel, e nenhuma lista casa com a outra. Cada lista muda uma tribo e tal, e você fica, nossa, quais são as 12 tribos? Né? Nós temos uma dificuldade também histórica, porque quando os assírios fazem cativos os israelitas, as tribos do norte se misturam, 10 tribos, e depois disso nunca mais se soube quem é quem. Das tribos do norte nós não temos lastro, nós não sabemos quem é. Ah, tu é de qual tribo? Nós não sabemos mais. Outra dificuldade para garantir que essas 12 tribos são literais e não tribos representando o povo de Deus na sua totalidade. E a relação de Ezequiel 48, quando ele vai falar sobre as tribos que receberão herança, tribos que se sustentarão no final dos tempos, também não são essas 12 tribos aqui. Então aqui provavelmente é um símbolo do povo de Deus, separado, e que Deus tinha feito deles o novo Israel, o Israel de Deus. A partir do versículo 9, os perseverados já são agora uma multidão incontável. Depois dessas coisas, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Aqui eles são uma grande multidão, uma multidão incontável, e essa multidão é a multidão dos que lavaram suas túnicas e branquearam no sangue do Cordeiro, como diz o versículo 14. Eu lhes respondi, meu Senhor, né? Ele quer saber quem são esses. Ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. A grande tribulação aqui não é um termo técnico, né? Como alguns vão colocar, 7 anos, alguma coisa assim. Não existe essa descrição bíblica de datas e tal, até porque a literatura de datas no Apocalipse, né? A leitura de datas no Apocalipse é muito difícil de se fazer como literais, sim como simbólicas. Mas a grande tribulação, quando nós vemos o sermão escatológico de Jesus, remete não a um período numerado de tempo, mas um período que acontece algo, que é uma grande perseguição, um asseverado sofrimento sobre o povo de Deus, sobre o mundo em que o povo de Deus especialmente experimenta por causa da inimizade do mundo. E estes aqui, que fazem a grande multidão, são os que sempre escaparam dessa perseguição, que um dia será agravada, mas que já acontece, mas que um dia será agravada sem igual ao longo da história. Estes são os que, ao invés de se sujarem com sangue, branquearam suas roupas no sangue do Cordeiro. Aqui Deus é descrito como o dono da salvação. Versículo 10 diz, salvação ao nosso Deus. Uma outra tradução podia ser, ao nosso Deus pertence a salvação, e Ele está sentado no trono, e ao Cordeiro. Mas eles estão exaltando que Deus é o que nos salva, Deus é quem nos chama, a salvação pertence a Ele, a salvação é dele e não a nossa. A salvação é Ele, a salvação vem dele. Deus é o dono da salvação. Este povo vai se formando ao longo da história até a grande tribulação. E lavaram suas túnicas e branquearam no sangue do Cordeiro, e são os que podem ficar em pé diante do Cordeiro. Essa figura aqui é uma das mais fortes em tudo que nós lemos até agora. Porque enquanto no versículo 17 do capítulo 6 diz que quando chega o grande dia da ira de Deus, através do Filho, ninguém poderá subsistir, quando João abre esse interlúdio no versículo 9, ele diz que existe uma grande multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas, e eles estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro. Eles podem ficar em pé porque eles venceram por causa do Cordeiro. Ao contrário dos ímpios que pedem para morrer, que se lamentam, os cristãos glorificarão a Deus e se alegrarão em pé diante do seu trono. João descreve um parêntese para mostrar que o fim dos cristãos, que é tão assustador aqui no capítulo 6, versículo 17, não é o mesmo dos ímpios.
Eles são colocados aqui como os que desfrutam das honras e do consolo do fim. João vai dar uma certeza. Ó, quem são esses? Qual é essa época? Versículo 15 diz: Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Um paralelo aqui de Apocalipse ainda 21, versículo 3, Apocalipse 22, Apocalipse 21, versículo 4, que fala da volta de Jesus, da consumação de todas as coisas. Esses aqui já estão lá, um parêntese, né? Eles são perseguidos e tal, eles são criados e selados e perseveram, e eles perseveram até quando? Até o retorno, até o dia em que estarão diante de Deus, e Deus habitará neles. A igreja, ela não acabará, nunca. Pode acontecer Covid, guerras, terremotos, perseguição, mortes, mas a igreja triunfará. Essa é a mensagem de Apocalipse, porque eles já estão lá e o tabernáculo de Deus está com eles. E olha a descrição aqui do fim, já no final do 7, para você ver os paralelismos que acontecem. Nunca mais terão fome nem sede. Apocalipse 21 diz isso, 22, né? Nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então esse é o parêntese que ele faz. Olha, o mundo está se acabando, essa é a sua abertura dos selos. Olha o sexto selo é terrível, ele já fala da vida do Senhor que vai acontecer no sétimo selo. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, existe uma multidão incontável que já foi selada. Eles vão sofrer sim, eles vão passar por muita perseguição, mas eles já estão lá no final também da história. Quando a gente olha a volta do Senhor, eles estão lá em pé, sendo consolados pelo Senhor, sendo reis, sendo sacerdotes. Eles são colocados aqui como os que desfrutam tudo isso. Mas o fim dos incrédulos vai ser relatado de 8, versículo 1 em diante, na continuação das trombetas agora. O versículo 1 diz que ele abriu o sétimo selo. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora, para você ver a severidade. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E aí é a continuação. Para finalizar nesse nosso primeiro estudo, né, dessa parte de selos, trombetas e taças, que a gente já está caminhando para o fim, talvez a gente leve 6 sessões, né, hoje é a terceira, para descrever o panorama de todo o Apocalipse, mas a gente aprende aqui que quando ele está finalizando os selos, o 7º selo já introduz as taças. Existem então, como nós falamos, elementos paralelos entre os selos e as taças e elementos consecutivos. Algumas coisas das trombetas, ou as trombetas, elas só vêm por causa do último selo, tá bom? A abertura do 7º selo está aqui, versículo 1, dá início ao conteúdo total do livro. Ou seja, à medida que vai abrindo, é até possível que ele tenha acesso a conteúdos dos livros. Por isso casam coisas dos selos com as taças. Mas o selo não é o conteúdo do livro, o selo é a abertura do livro. Mas o livro vai começar a ser lido de fato, de uma forma mais clara e intensa a partir de agora, das 7 trombetas, porque o 7º selo permite a abertura do livro e a leitura integral do que está no livro. As 7 trombetas e as taças são esse conteúdo. Há uma ampliação no que nós vamos ver do juízo de Deus. Em cada série de 7 selos trazem juízo, e isso são asseverados, grandiosos, mas vão se intensificando quando nós vamos ver as 7 trombetas, e vão ficar mais intensos ainda quando nós vermos as 7 taças da ira de Deus. Na fase das trombetas, se enfatiza o juízo de Deus, mas agora sendo aplicados também ao cosmos, à criação, a Terra, o planeta, o universo vai sofrer. E quando a gente chega nas taças, é o juízo total, não é só juízo final. Na época das taças, é um juízo implacável, sem igual, de tudo aquilo que nós falamos até agora. Trazendo para nós hoje, para nossa época, 2020, nós não sabemos em que selo estamos, ou se considerarmos a recapitulação, né, em que trombeta estamos. Nós não sabemos. Nós sabemos que os selos já foram abertos e que eles estão sendo abertos. E que quando chegar o 7º selo, Jesus vem. Se os selos são consecutivos, se as trombetas são consecutivas às taças, no 7º selo, só que as trombetas, só no 7º selo as trombetas começam. Mas se for feita uma leitura de alguma recapitulação, é possível que nós já estejamos em alguma das trombetas. As trombetas vão ser explicadas lá na próxima sexta, né?
mas de alguma forma nós já podemos saber que está inaugurado Apocalipse, né? Está inaugurada a revelação do final dos tempos. Mas o que fica marcante para a gente é que, embora sofrimentos e juízos sejam aplacados nesse mundo, a igreja segue perseverante, porque ela está selada. E que quando vier agora o agravamento, que nós vamos trabalhar na próxima sexta, você vai ver que existem coisas que a igreja precisa estar fazendo e atuando para que de fato ela participe e esteja participando dessa história. Eu espero você no próximo estudo, na próxima sexta, e que continuemos o estudo das trombetas e das taças, e em seguida até a gente terminar o Apocalipse, tá bom? Se não ficou claro, desculpa. Se ficou claro, eu agradeço que você esteja nos acompanhando. E qualquer dúvida, mande pelo nosso WhatsApp. Eu vou tentar, quando der ali perto das 8, fazer uma live, né? Deixa eu ver. Isso aqui você começou a assistir umas 7h30. Quando for 8h20 por aí, já vai dar para eu abrir a live e a gente conversar, tá bom? Até já já. Que Deus te abençoe.